Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui na página 52 do livro didático de Geografia e nós vamos discutir a expansão urbana em áreas de risco, tá ok? Então, o que nós temos que entender hoje? Como que a população transferiu do campo para a cidade, a partir de que momento? Como que essas cidades cresceram rapidamente devido a este êxodo rural? E entender por que, que a cidade se expande para essas áreas conhecidas como área de riscos, né? Que são áreas de antigos lixões, de áreas de várzeas, de declive de montanhas, né? E que acaba ocasionando essas tragédias com esses deslizamentos de terra, né? Ou mesmo com enchentes, alagamentos que são provocadas por ocupar essas áreas que seriam impróprias, né, para a ocupação humana, tá ok? Então, a partir de 2007, a gente percebeu, isso foi um movimento que aconteceu no mundo inteiro, né? Principalmente nos países da América Latina, nos países da África, do continente africano, porque a partir de 2007 teve um intenso, né, processo de urbanização, né? Esse processo de urbanização ele já se iniciou lá na metade do século XX, tá? A partir de 1950, com o processo de industrialização, que trouxe muita gente do campo para a cidade e as cidades foram crescendo. E depois, mais tarde, a partir da década de 60, né, e de 2007, principalmente na África, por causa da questão das novas tecnologias. No Brasil, a partir da década de 60, 1960, com a tecnificação da agricultura, aonde começaram a arar os solos e o intenso uso de defensivos e fungicidas e herbicidas, ou seja, os venenos, né, as novas formas de manejo da agricultura e junto com o implemento agrícola que cada dia ficou mais moderno, foi retirando o serviço do homem, né, e liberando esse homem para as cidades, ou seja, o êxodo rural. Quando, né, a população já não é mais precisa no campo, porque vocês sabem que hoje poucas pessoas são capazes de plantar e colher uma extensa área, né? Assim também como a questão da pecuária, que exige muito pouco pessoas envolvidas nesse processo de produção do gado, certo? Então, os países pobres, como eu coloquei a América Latina e principalmente a África, está passando por um processo de intensa urbanização, né? A África, o Brasil, a América Latina começou um processo mais cedo, a África começou um processo mais tarde. Em relação aos países já desenvolvidos e chamados países ricos do norte, né, que estão nos Estados Unidos, Canadá, Europa e na Ásia, esse processo ele foi mais cedo. Começou ainda com a Revolução Industrial, que era do século XVIII, né? E as cidades, por exemplo, na Inglaterra, as cidades começaram a se desenvolver a partir de 1730 com o desenvolvimento da máquina a vapor e o início da Revolução Industrial. Já em países como o Brasil, aqui na América Latina, esse processo já foi mais tardio, né? Só aconteceu a partir da década de 1940, 1950 e depois o surgimento da agricultura moderna, tecnificada, das grandes plantações com muita tecnologia a partir da década de 60, quando trouxeram a soja para o Brasil, certo? Então, as cidades incham num primeiro momento devido, né, ao processo de industrialização. Num segundo momento, no caso do Brasil, o processo de êxodo rural ele é promovido pela tecnificação da agricultura, em que os pequenos proprietários, né, perdem suas terras para os grandes proprietários porque não conseguem produzir produtos tão baratos como eles conseguem com grande tecnologia. Aí os pequenos proprietários são obrigados a se deslocar para a cidade com suas famílias e vender suas propriedades pequenas para os grandes proprietários que vão formando cada vez mais fazendas maiores, certo? Então, de certa forma, quando a cidade cresce, né, ela tem que se expandir. Inicialmente, a cidade, né, o centro da cidade, é o setor onde é mais urbanizado, com mais infraestrutura de água, de luz, de esgoto, de galerias pluviais, de redes de esgoto, né, energia elétrica, água tratada. Tem mais infraestrutura de calçadas, asfaltos, né? Então, de certa forma, a população mais pobre, que não consegue um terreno, né, nas áreas melhores das cidades mais centrais, elas acabam tendo que comprar o solo urbano nas áreas de periferia,
que são as áreas que são áreas às vezes de várzeas, de terrenos mais inclinados, né? As áreas de várzea mesmo são muito pouco utilizadas pela população mais rica porque são áreas de risco, ou antigos aterros de lixões, né? Em grandes cidades, por exemplo, no meio de duas montanhas, eles vão aterrando com entulho, com lixão, e depois que está tudo aterrado, eles planam, né, o terreno e vendem lotes lá. Só que aquele solo ele é instável, né? Porque há o apodrecimento daquela matéria que foi jogada lá, a relocação daquela matéria que vai se depositando e vai se compactando. Então, tudo isso transforma um solo estável, mas essas áreas mais distantes, e assim o solo é mais barato. Então, o lote urbano é mais barato. Então, a população mais pobre, mais carente, tem que se arriscar a morar nessas regiões. Assim também como aquela população bem mais carente, que não tem condições de comprar um lote mesmo nesses lugares, acaba que invadindo áreas de encostas de montanhas. E isso leva, né, ao deslizamento de pedras gigantes, parte do morro desmorona porque retira a vegetação para a construção de casas e, né, contribui para essa ocupação das áreas de ricos. Então vamos só confirmar. Inicialmente porque a cidade cresce e quando ela fica sem espaço se expande para essas áreas de risco. E segundo lugar, porque na cidade tem uma população que não tem acesso ao solo urbano melhor no centro da cidade, com mais infraestrutura, e tem que se, vamos dizer assim, fixar a residência nessas áreas de risco onde o solo urbano é mais barato. E sem infraestrutura acaba causando, né, desastres, como a gente vê sempre sendo noticiado todos os anos e como um vídeo que eu postei para vocês, certo?